Olá pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Olá, olá Jaqueline, olá Valquíria. Aguardar só um pouquinho, tá? Para ver se o pessoal chega, para a gente começar a live. Hoje vamos falar sobre marketing ambiental. Olá Valquíria, boa noite. Então hoje vamos falar de marketing ambiental, mas vou aguardar um pouquinho mais, tá? Para o pessoal chegar. Bem frio hoje, né? Ontem também tava até a tarde. Boa noite, Jaqueline. De onde tu fala, Jaqueline? De onde tu fala, Jaqueline? Olá, Rosiane. Rose, tudo bem? Quanto tempo? A Igarapava, São Paulo. É, realmente, Valquíria, tá bem bom pro vinho, né? Mas como eu tô na live, é como se estivesse trabalhando, então é água apenas. Olá, Rose. Como é que tá em Ubá? Tudo tranquilo? Que bom, graças a Deus. Bem, hoje eu resolvi até vir com um casaco da UFV, né? Onde eu estudei lá em Minas Gerais. Daí coloquei ele para ver se conseguia suportar esse frio, né? Porque essa semana ficou bem, caiu bastante a temperatura aqui, né? Ah, que bom, Rose. Que bom que tá tudo ótimo aí. É, ontem de manhã fez, aqui onde eu moro, fez 4 graus, então tava bem frio. Ah, tá, a Jaqueline tá falando aqui, né, que leu um pouco do livro sobre marketing ambiental, é esse livro aqui, né? Basicamente eu vou comentar algumas coisas que tem até no livro. É um livro que é um pouco diferente dos outros que a gente vê de marketing ambiental, porque aqui a gente trabalha nos modelos, né, do marketing, que a gente vê nos livros do Kotler e em outros livros mais de marketing. Então, digamos assim que é bem a diferença em relação a outros que a gente vê, que geralmente conta a história mais da gestão ambiental, né? Mas não foca bem nos modelos. Então, a gente fez esse livro, né? Montei esse livro ainda na época do doutorado, e aí eu estudei bastante. Se eu tivesse como mostrar para vocês aqui a biblioteca, vocês vão ver que eu devo ter uns 10 a 12 livros de marketing, de marketing tradicional, né? Basicamente do Kotler. E eu estudei bastante os modelos para tentar adaptar dentro da leitura ambiental, né? Bom, mas enquanto o pessoal não chega, né? Agora está marcando aqui 11 graus, né? Então tá até quente, não posso reclamar, né? Ontem de manhã tava 4 graus, então se tá 11 graus agora tá quente, né? Bom, eu vou começar a live, depois à medida que vai passando o tempo, o pessoal vai chegando, né? Já tem quase 5 minutos que eu abri aqui. Bom, mas quando a gente fala de marketing tradicional, né? O marketing basicamente é sinônimo de troca. Então, toda vez que a gente vai no supermercado, por exemplo, a gente vai efetuar uma compra. Então, o que a gente faz? A gente chega no supermercado
pega o carrinho de compra ou pega uma cestinha e vai botando os produtos dentro do carrinho de supermercado. Olá, Margarete, boa noite, tudo bem? Fala de onde? E a Gabriela também. Olá, boa noite. Então, quando a gente faz uma compra, por exemplo, no supermercado, a gente coloca... Sou estudante de administração, Jaqueline, e sou apaixonado pela área ambiental e marketing também. Ótimo, então a gente vai poder falar bastante sobre esse assunto, né? Eu preferi até deixar a aula de marketing ambiental, aula não, perdão, é porque eu faço vídeos no YouTube e eu falo aula, né? Aqui seria live. Eu deixei até essa live no terceiro dia, justamente para poder ter mais tempo, né, de divulgar a live para o pessoal. Então eu fiz na segunda-feira a de selos e a daqui de São Gabriel, sou tua colega. Poxa, que bom, Margarete. É verdade, é verdade. Agora eu tô lembrando. Olhei a foto, agora consegui ver. Tudo bem, né, Margarete? Então, eu fiz a live na segunda-feira, né, de selos verdes e marcas verdes. Isso na segunda-feira, até postei aí a quem quiser ver, tá no IGTV. E ontem eu fiz a de logística reversa. Aí eu deixei a de marketing ambiental para hoje, para ter mais tempo para o pessoal para divulgar, né? E a ideia dessas lives é a gente trazer um pouquinho de informação sobre meio ambiente nessa semana, que é a semana do Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu estou pretendendo até toda semana fazer pelo menos uma live por semana, que eu acho que é legal, mesmo que não tenha muita gente assistindo ao vivo, mas a live fica no Instagram e depois eu também coloco lá no canal no YouTube, que eu tenho, basta digitar Ricardo Ribeiro Alves, está lá. Vão ficar as lives lá. Mas voltando ao assunto do marketing, o marketing tradicional, quando a gente vai, por exemplo, no supermercado e a gente faz a compra de um produto, a gente bota os produtos dentro do carrinho ou dentro de um cestinho, né, de compra. Fazemos aquela compra. Segunda-feira a gente comentou sobre isso, né, que o supermercado é um exemplo típico de local na qual não há um vendedor te oferecendo produto, nem te instigando a escolher uma marca em detrimento à outra. É você mesmo que vai e escolhe o produto que quer, não é assim? A gente pode ter aí 6, 7 marcas diferentes de sabão em pó, por exemplo, e tu vai escolher a que mais te agrada. A embalagem está ali silenciosamente vendendo o produto. Mas aí, quando a gente termina de fazer toda essa compra, o que a gente faz? A gente chega no caixa, coloca os produtos, né, naquela esteira ali do caixa, e aí é contabilizado o valor que a gente tem que pagar. Então aí ocorre a grande ideia do marketing, né? Que é a ideia de troca. Então o produtor ou quem vende está oferecendo um produto e quem compra, né, está entregando o valor monetário. Então a gente tem ali nessa troca o produtor vendendo algo, né, e o comprador comprando algo. Parece bem redundante, né? Mas é assim mesmo que funciona. Por que alguém quer vender alguma coisa? Porque ela quer ser remunerado por todos o esforço que ela teve para colocar aquele produto à venda. E a pessoa compra porque aquela compra daquele produto lhe fará melhor, né? Então, por exemplo, se eu pego e compro um celular desse, quem faz o celular, no caso aqui a Apple, né, ela faz o celular, por quê? Porque ela quer desenvolver um produto, né, que vai satisfazer as necessidades das pessoas. Então a Apple ou qualquer outra empresa ou qualquer outro produtor vai fazer o produto para satisfazer a necessidade de alguém. Eu vou comprar e vou pagar para usufruir de todos os benefícios que teria um produto tipo esse, né? Então a ideia do marketing é que ambas as partes
fiquem satisfeitas. Quem vende o supermercado, a Apple ou qualquer outro produtor ou vendedor vai ficar satisfeito porque vai vender o produto e vai receber o dinheiro. E o comprador vai pegar o produto e vai pagar o correspondente àquilo. Essa troca é a ideia do marketing. Então, o marketing tradicional, ele vai surgir com muito mais força, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, na qual os países se organizam, né, o comércio mundial se organiza, as pessoas o mercado passa a ficar maior, né, mais empresas produzindo, vendendo e mais pessoas comprando. Então aí vai surgir a teoria do marketing, né? E o Philip Kotler é talvez o grande expoente. Eu adoro ler os livros dele, porque eu acho que são livros bem claros, né? Embora tenha muita coisa dos Estados Unidos, mas mesmo assim são as nossas grandes referências. Então o estabelecimento, o marketing se estabelece, né? E isso é potencializado com o comércio entre os países. Então hoje, se a gente compra um computador, por exemplo, ou um celular, não necessariamente ele é feito no nosso país. Ele é feito em outro país que provavelmente compra peças de outros países e vai montando esse produto, né? Olá, Fabrícia, tudo bem? Boa noite. Olá, Gillian. E também o nosso amigo ali, o Bori, que eu não sei de qual cidade é, se quiser se pronunciar aí. Então, o marketing ele surge nessa reorganização dos países após a Segunda Guerra Mundial. Essa globalização, né, o comércio entre os países favorece também, e vários aspectos, como a tecnologia, né? Boa noite, estou bem, Fabrícia, tudo bem? Tecnologias novas. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, que é essa conversa online, né? Ela só é possível devido à tecnologia, o avanço da tecnologia, que permite que mais produtos e serviços sejam oferecidos para as pessoas, independente de onde elas estiverem, né? Agora, tu não precisa ir numa loja física para comprar um produto, por exemplo. Se tu quer comprar um livro, né? Por exemplo, um livro como o nosso, o que tu faz? Tu pode entrar num portal, tipo da Amazon, entrar lá, digitar, procurar o livro que tu quer. Se tu tiver um cartão de crédito, ali mesmo tu efetua a compra e daqui uns dias tu recebe o produto na tua casa, se for um produto físico. Se for um e-book, tu vai receber praticamente instantaneamente, né? Então, as possibilidades de comércio com a tecnologia, elas avançaram muito. Tecnologia, comunicação. Então, hoje, se a gente quer mandar uma mensagem para um amigo na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, o que a gente faz? A gente usa um WhatsApp, por exemplo, e praticamente em tempo real a mensagem chega do outro lado do mundo e a pessoa te responde. Se fosse há 20, 30 anos atrás, talvez tu tivesse que fazer uma carta, né, colocar o selo, enviar pelo correio, esperar semanas para chegar até lá no Japão, por exemplo, a pessoa te responder mandando uma carta também. Então, toda essa aceleração da comunicação e da tecnologia permitiu que a gente possa vender mais. Então, ajudou a tornar o marketing mais ágil, tá? Então, além disso, também os transportes eficientes, né? Então, avião, navio e várias outras possibilidades de tu vender as mercadorias, né? Deslocar. Tu compra um produto chinês e em alguns dias ele já vai estar na tua casa. Olá, Carlos Eduardo. Então, o marketing, a gente tem que lembrar, para que a gente chegue agora na ideia do marketing ambiental.
O marketing tradicional envolve troca, ele é potencializado pela globalização, pela tecnologia, pela comunicação, pelos transportes eficientes, né? E tudo isso vai favorecer o surgimento do marketing. A ideia inicial do marketing era que o consumidor ficasse satisfeito com a mercadoria. Então a gente compra os produtos para que a gente fique satisfeito com eles e eventualmente a gente volte a comprar aquele produto. Então quando a gente compra por exemplo, vou comprar um pacote de arroz para fazer almoço nessa época agora de pandemia, né? Eu vou experimentar aquela marca de arroz e caso ele me satisfaça, né, caso seja uma marca que, né, não contenha pedras, tenha qualidade, né, tenha renda na panela, então cada produto tem os seus atributos, né? Se eu me considerar, após provar aquele arroz que eu comprei, se eu me considerar satisfeito com aquela marca, a chance de eu repetir a compra e novamente comprar aquela marca de arroz será grande. Então é isso que as empresas buscam, né? Criar essa fidelidade do cliente com a marca. Então, originalmente, o marketing tradicional, a ideia do marketing era satisfazer as necessidades das pessoas, tá? Fazer com que elas repitam a compra, que elas se sintam satisfeitas com aquele produto, né? E voltem a comprar. Essa era a ideia inicial do marketing, a satisfação individual. No entanto, a partir da década de 1970, e a gente vai falar um pouco disso na live de sexta-feira, né, do Dia Mundial do Meio Ambiente, a partir da década de 1970, começaram a ficar bem visíveis os diversos problemas ambientais. Então, tivemos várias conferências mundiais do clima, que a gente vai falar mais na sexta-feira, né? Então, a mídia começou a mostrar muito dos problemas ambientais. Tivemos na década de 1980, né, o desastre nuclear de Chernobyl, tivemos o derramamento de óleo do cargueiro Exxon Valdez, próximo do Alasca. Foram vários acontecimentos que chamaram a atenção da opinião pública para as questões ambientais. Desmatamento na Amazônia. E aí, depois temos a Rio 92 e as pessoas começam a ter consciência de que somente consumir os produtos não era o que bastava para nós, mas sim um bem-estar social, né? Então, o marketing ambiental ele vem nessa esteira da ideia do bem-estar social, o bem-estar de todos. Então, não faz sentido eu comprar um produto que no curto prazo me satisfaça, mas no médio e longo prazo seja ruim para a sociedade. Então eu vou mostrar um produto aqui, não estou fazendo propaganda dele e também não quero desmerecer nenhuma marca, mas é um produto que a gente compra, então não estou falando nenhuma mentira, né? Então vocês conhecem esse produto, que é o Cotonete, não conhece? Esse é o Cotonete, né, feito pela empresa Johnson & Johnson. Então aqui temos um cotonete, né, feito de plástico. Qual que é a função dele? Limpar as bordas do ouvido. Não lá dentro, tá, gente? As bordas, né? Não pode colocar lá dentro o cotonete. Esse produto aqui, ele é feito do quê? Ele tem esse algodão nas pontas e ele tem uma haste de plástico, né? Tanto é que o nome do produto, embora a gente chame sempre de cotonete, o nome do produto, cotonete, é a marca, né? O nome do produto são hastes flexíveis, são hastes flexíveis. Esse é o nome do produto. Mas é aquele tipo de produto que a marca acaba tendo
uma correlação muito grande com o próprio nome do produto. Então a gente chama de cotonete, mas cotonete é a marca, hastes flexíveis é o nome do produto. O que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem tudo a ver. Esse bastão de plástico aqui, que usaremos durante alguns minutos, ou talvez nem isso, para limpar o ouvido, o que depois a gente faz com isso? Joga fora, né? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver os graves problemas causados por um cotonete feito de plástico. Tem pesquisas que dizem, isso tudo vai para rios, oceanos, invariavelmente será engolido por animais e vai provocar a morte, né, de diversos animais marinhos. Então, o cotonete junto... Olá, Ariane, tudo bem? O cotonete junto com os canudos plásticos são considerados um dos grandes males dos oceanos hoje em dia, porque são produtos pequenos, né? Facilmente engolidos por animais marinhos. Então, esse cotonete, quando a gente pensa a ideia do marketing tradicional, que é satisfazer as necessidades de nós, clientes, ele satisfaz. Limpamos o ouvido e jogamos fora. Então, no curso de administração, esse aqui é um produto perfeito, né? Ele tem as características, é uma haste que é flexível, né? Que tem uma certa durabilidade, que eu consigo muito bem utilizar e jogo fora. Acabou. A administração fala que esse é um produto excelente. Por quê? Porque ele cumpre uma função. Ele limpa o meu ouvido e resolve o meu problema como consumidor, como cliente. Mas quando a gente fala a respeito de questões ambientais, gestão ambiental, sustentabilidade ambiental, esse aqui não é um produto ideal para nós. Por quê? Porque ele, no curto prazo, resolve o meu problema como cidadão, como consumidor. Mas no médio e longo prazo, ele provoca um problema ambiental grave e não gera bem-estar social. Então, é um produto que acaba, não estou desmerecendo a marca, mas é um produto que acaba gerando muitos impactos ambientais negativos, ok? Qual que é a ideia do marketing ambiental? Não é tu deixar de ter essa haste flexível, não é tu deixar de satisfazer a necessidade do cliente, não é isso. O marketing ambiental quer continuar cumprindo a função dele de atender a nós consumidores, mas de forma mais inteligente. Então, ao invés de ter esse cotonete de bastão de plástico, o que eu posso ter no lugar? Eu posso ter uma empresa que use de pesquisa e desenvolvimento, que fabrica um cotonete desse tipo, como é a NIDS, Eco Hastes Flexíveis, né? Eu tenho um cotonete cujo bastão não é de plástico. Esse bastão é de papelão, né? Então ele cumpre a mesma função, limpa o meu ouvido da mesma forma, me deixa como consumidor satisfeito da mesma forma. Então ele cumpre o requisito do marketing tradicional, que é satisfação individual. Como cliente, eu estou satisfeito com esse produto. E agora o marketing ambiental, que é o bem-estar social. Ora, eu vou utilizar esse cotonete, né? Vai cumprir a função que eu preciso e eu também vou jogar esse cotonete fora. Eventualmente, esse cotonete vai, de alguma forma, chegar nos cursos d'água, por exemplo, no rio ou no oceano, mas diferentemente do outro, esse cotonete, como ele é feito de papelão, o que vai acontecer? Ele vai dissolver na água.
e o peixe lá, ou qualquer tipo de animal marinho, não vai engolir ele. Então a gente vai ter um produto que cumpre a função do marketing e também é ambientalmente muito melhor ambientalmente do que o outro produto. Veja que estamos falando do mesmo tipo de produto, mas eles têm impactos ambientais negativos diferentes. Estão percebendo? A gente não deixa de ter o produto, a gente não deixa de ter a função dele, mas ele passa a ser um produto mais inteligente do que o outro. E isso faz toda a diferença no marketing ambiental, que é o bem-estar social das pessoas, né? Hoje a gente tem cotonete feito de papelão, até me causa estranheza porque a gente ainda tem encontrado, né, essa tecnologia numa grande empresa como essa, né, a Johnson Johnson. O ideal seria que ela migrasse para esse outro tipo de cotonete de hastes flexíveis, né? Mas em comparação com ela, essa empresa é bem menor. O que precisa para mudar esse produto, né? Tu deixar de ter um produto dessa natureza e passar a ter um produto dessa natureza. Tu precisa de ter gente na empresa que tenha conhecimento técnico de materiais, que ele saiba desenvolver uma haste flexível feita de papelão que imite as mesmas características dessa haste flexível tradicional, né? Porque não pode ser um papelão que se eu segurar ele desmancha na minha mão. Ele tem que ter a praticidade que esse aqui tem. Então precisa ter gente dentro da empresa, não vai ser eu que sou administrador, que não entendo nada de material, que vai resolver esse problema. Tu vai ter que contratar, de repente, um engenheiro químico, engenheiro de materiais, alguém que tenha conhecimento para poder testar, fazer protótipos e testar até chegar num protótipo que seja aceitável e que tu consiga colocar no mercado, como essa empresa fez. Então, isso aqui faz toda a diferença em termos de meio ambiente. Então é só o cotonete que faz isso, a haste flexível? Não, os canudos também. E aí começa uma pressão grande para que os canudos plásticos também sejam banidos. Porque, a exemplo do cotonete, são dois grandes inimigos dos oceanos e dos rios. Então, o canudo plástico ele também é um inimigo, né? E ele deve ser banido. O que as empresas começaram a fazer? Elas começaram a buscar alternativas. Então, a gente tem hoje canudo feito dos mais diversos materiais. Tu tem o canudo feito de vidro, tu tem o canudo feito de papelão, né, de papel, tu tem canudo feito de biscoito. Então, depende das várias finalidades, né? Tu consegue ter substitutos para aquele canudo tradicional de plástico. Então, quero que vocês guardem essa ideia. No marketing ambiental, o marketing ambiental não é ideia de eco chato, de quem só fica pensando em sustentabilidade. Não, é negócio também. Isso aqui é negócio, né? Só que tu vai utilizar uma matéria-prima diferente. Tu vai trabalhar ideias diferentes de matéria-prima. Assim eu consigo satisfazer o cliente da mesma forma que nesse produto, só que com grandes vantagens ambientais. É isso que a gente quer nas nossas empresas, ok? Então, espero que tenha ficado claro, né? Empresas que buscam essas mudanças, essas alternativas, são empresas que estão trabalhando hoje em dia as chamadas boas práticas ambientais, né? São empresas que estão cuidando do seu ambiente interno, da matéria-prima que chega, dos processos produtivos. Elas vão cuidar da questão do uso da água, do uso da energia.
Então, algumas empresas começam a trocar as lâmpadas e tirar aquela lâmpada incandescente amarela por uma lâmpada de LED, por exemplo. Mas aí, essas questões parecem pequenas, elas têm um grande efeito no bolso do empresário. Então, trabalhar gestão ambiental dentro da empresa é uma forma também da empresa otimizar recursos e ela reduzir custos, tá? Então, empresas com boas práticas ambientais. Eu lembro que teve uma empresa que eu trabalhei, que era espero que a Fabrícia não esteja aí ainda, porque a gente trabalhou na mesma empresa. Bom, tinha uma empresa que eu trabalhei que era de material de construção. Então, eles vendiam, né, diversos tipos de material de construção, né, pisos, azulejos, equipamentos, materiais elétricos, hidráulicos. A Fabrícia tá aí, né? Não fala da empresa. Tá bom. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e na época eu não estava nem estudando com meio ambiente, né? Estava na administração. Uma coisa que me chamou a atenção é que lá praticava aquela velha frase, né? Do em casa de ferreiro, espeto de pau. Por que eu vou dizer isso? Isso tem a ver com marketing. É segredo nosso, Fabrício, isso mesmo. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Por quê? Porque a empresa vendia, né, como eu falei, piso, azulejo, diversos tipos de material de construção, e vocês já devem ter visto, principalmente em locais públicos, como que são os banheiros. Tu tem aquela torneira automática, não é? Aquela que tu bate nela e sai uma certa quantidade de água que tu vai usar para lavar as mãos. Depois, aquele acionador, ele para. Então, não tem perigo de alguém chegar, por exemplo, no aeroporto, num banheiro de rodoviário, e chegar lá e abrir a água e deixar ela aberta, né? Por quê? Para não ocorrer o caso de desperdício. Não é verdade? Então, eu ficava, e na época eu não estava ainda estudando meio ambiente, estava estudando só administração, eu ficava inconformado de ver que a empresa vendia aquela torneira com acionador para os clientes, mas ela própria, no banheiro da empresa, o banheiro dos funcionários e dos clientes, né, ela tinha a torneira convencional, igual a gente tem na nossa casa, que tu abre ali e se tu deixar aberto, a água vai ficar o dia todo caindo, né? Então, um exemplo de em casa de ferreiro, espeto de pau. Aí eu me lembro que eu tinha conversado com o dono da empresa, né, dizendo, olha, o pessoal tem deixado a água correr e vocês estão pagando água a mais, é um desperdício, né, um absurdo está acontecendo isso, e vocês vendem essas próprias torneiras, talvez não precisa nem tirar do bolso, é só falar com o fornecedor, né, faz um acordo com eles, vamos botar uma propaganda aqui da torneira no banheiro, alguma coisa assim, vai sair de graça, mas vocês estão desperdiçando água. Pode ser algum cliente que de repente chega lá e deixa aberta, né, uma pessoa sem consciência, de repente alguém da limpeza mesmo que vai e deixa e esquece, mas então cuidar dessas questões que parecem ser questões sem importância é fundamental para as empresas que querem trilhar a ideia de sustentabilidade. Aonde que eu posso cuidar da água, né? A água, a energia, a matéria-prima, isso vai valer tanto para a indústria quanto para o comércio e para o serviço. Então, as empresas elas devem buscar essas boas práticas ambientais, não apenas no produto que ela oferece, né, mas também no ambiente interno, né, dentro dos muros da empresa. Infelizmente, a gente tem
muitas empresas que elas aproveitam essa onda ambiental e elas pegam carona, né, digamos assim, na onda ambiental, e elas querem também se mostrar sustentáveis, mas elas não são. Isso é chamado de greenwashing, tá? A gente vê isso na área de gestão ambiental e no marketing ambiental a gente precisa falar disso também. Greenwashing é uma palavra já utilizada nos Estados Unidos, né? Seria uma tradução grosseira de lavagem verde, né? Então é como se a gente estivesse passando uma mão de tinta, né? Uma mão de tinta verde num produto, né? Dizendo que ele é ambientalmente correto, mas ele não é. É uma fachada, é apenas para enganar o consumidor. Então, por exemplo, o nosso livro, esse livro aqui, Marketing Ambiental, a gente falou na segunda-feira de selos verdes, né? Esse livro, Marketing Ambiental, por exemplo, ele tem na última página dele, eu vou usar ele como exemplo, tá, gente? Ele tem na última página dele o selo FSC, né? O que significa? Significa que esse livro, ele possui folhas de papel que são certificadas, né, que vieram lá da celulose certificada e da floresta certificada, na qual foi cumprido os aspectos ambientais, sociais e econômicos. Então, digamos que um livro com esse certificado é um livro que prova para o consumidor a procedência ambiental desse produto, né, que é o livro. Se uma determinada empresa resolve fazer um outro livro, né, aí é uma outra gráfica, faz um outro livro, e ela coloca o selo, vamos imaginar que tivesse o selo aqui, mas sem passar pelo processo de certificação, ou se ela coloca alguma informação dizendo esse livro é sustentável e não é, isso é tentar enganar o consumidor. Claro, já tem uma legislação que fala sobre isso, né, que tenta coibir essas práticas das empresas, mas ainda assim tem muita empresa que aproveita essa onda ambiental para tentar dizer que é sustentável e no fundo não é. O que o consumidor precisa fazer? Nós, consumidores, precisamos encontrar formas de separar esse joio do trigo, saber diferenciar as práticas da empresa. A certificação é um bom instrumento. Eu sou suspeito para falar de certificação porque eu trabalho com certificação, gosto de certificação, mas ela é uma possibilidade da gente orientar o consumidor no momento que ele vê um sinal visível, como se fosse uma marca, e ele passa a estar ciente, olha, esse selo me diz, me passa informações ambientais sobre aquele produto. Porque eu não tenho como ir lá na gráfica, nem lá na floresta, para checar se essas empresas estão fazendo o trabalho correto. Então, uma empresa de auditoria, né, de certificação, vai fazer o trabalho para nós consumidores. E isso ajuda, não é a única ferramenta, mas ajuda a separar esse joio do trigo, identificar as empresas que são mais sustentáveis. Um aspecto importante também, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazendo aí que eu tento, na medida do possível, caso eu saiba, né, tento responder. Mas colocando aqui, uma das estratégias importantes é essa tentativa de unir aspectos ambientais e econômicos. O melhor produto ambiental é aquele que também traz ganho econômico para o consumidor. Então, dando um exemplo, imaginem que tu vai comprar uma geladeira, né? Então, tu vai numa loja, vai pesquisar o preço da geladeira, tu vai na outra, né? Vai fazer vários orçamentos para saber aonde eu vou comprar a geladeira que eu preciso para minha casa. Não é assim que funciona?
Então, aí a gente vai chegar lá e vamos ver várias geladeiras, vários modelos, vários tamanhos. Aí a gente vê que tem uma etiqueta, né? Um selo, é como se fosse uma etiqueta aquela de eficiência energética. E aí a gente vê que tem uma geladeira que tem a eficiência energética A gente vê uma outra que tem no selo tá B, na outra tá C, tô chutando. Aí a A custa mais caro que a B, né? Aí se o vendedor for esperto, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, olha, caro cliente, caro consumidor, tu vai pagar R$ 300 a mais nessa geladeira, mas ela tem o selo Procel A. Naquela outra ali, a mesma marca, por exemplo, ela tem o selo B. É R$ 300 mais barato. Só que com o tempo, essa diferença energética, né, do selo A para o selo B vai fazer a diferença na tua conta de luz. Tá? Então ele tenta mostrar um argumento ambiental para o consumidor, mas que também carrega um argumento econômico. Aí o consumidor fica pensando assim, putz, eu tenho duas geladeiras aqui. Essa é B, essa é A. Essa aqui custa R$ 300 a mais do que essa aqui. Essa aqui é mais cara, mas ela é mais eficiente energeticamente. Aí eu penso assim, putz, esses R$ 300 que eu vou pagar a mais, daqui a um tempo vai ser pago, porque a minha conta de luz vai vir menor do que se eu usasse esse aqui. Né? Porque lá na etiqueta vem o gasto energético de cada um dos produtos. Então eu estou dando esse exemplo porque toda vez que a gente conseguir vender um produto verde, um produto ambientalmente responsável, que a gente fala, a gente tem que tentar convencer também o cliente da vantagem econômica que ele tiver. Então, se eu quero, por exemplo, colocar painel solar na minha casa, aí eu vou chegar lá para comprar os painéis solares e não tem ideia de preço, vamos imaginar que seja aí R$ 4.000. Aí, putz, R$ 4.000, né? Vai ficar caro. Mas aí, vamos fazer a conta. Quanto que isso vai representar de diminuição no meu consumo de energia elétrica? Né? Claro, tem que fazer essa conta. O chuveiro elétrico, por exemplo, quem sabe vai cair bastante a minha conta, vai cair 30%, 40%. Com quanto tempo, né, se eu pagar R$ 4.000 nesses painéis solares, com quanto tempo, com a redução da conta de luz, com quanto tempo eu vou pagar esse painel solar com a diferença na conta de luz que eu vou ter? De repente vai ser coisa aí de 3, 4 anos, de repente vai ser menos. A gente tem como fazer essa conta, né? Mas aí vai caber ao vendedor de painéis solares ter essa sensibilidade para dizer para o cliente, ajudar ele até a fazer a conta, se for o caso, e mostrar para ele, esse produto, ele tem uma vantagem, vai te dar uma vantagem econômica, mesmo que não seja imediato, que seja mais no futuro. Né? Então, isso é a chamada união de aspectos econômicos e ecológicos. Nas aulas que eu dou aqui na universidade, eu coloco um outro exemplo também que tem nos Estados Unidos, que é a chamada água cinza. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a água cinza é assim, tu tem imagina o banheiro de vocês, tu tem lá a pia, né, na qual tu lava as mãos, escova os dentes, e próximo tu tem o vaso sanitário, não é assim? São processos, como é que é? Você já fez algum projeto ambiental envolvendo marketing ambiental? Vou responder daqui a pouquinho, tá, Jaqueline? Então, nesse exemplo aí da pia com o vaso sanitário, são sistemas independentes, né? Então, tu abre a torneira, lava as mãos, escova os dentes, e essa água sai pela tubulação ali da pia e vai até no sistema de esgoto da tua casa ou do teu apartamento. Em contrapartida, tu tem lá o vaso sanitário, né?
na qual tu utiliza, tu dá a descarga e essa água também sai no sistema independente. Então, o que eles têm lá nos Estados Unidos? Algumas empresas trabalham com essa chamada água cinza, gray water, né? No inglês, se vocês quiserem jogar isso no Google, vocês vão ver o sistema. É um sistema em que une esses dois dispositivos. Então, tu tem, na hora que tu lava a mão na pia, essa água ela é retida numa pequena caixa d'água, tá? Não sei se é feito algum tipo de tratamento simples ali. O fato é que essa água que tu usa para escovar dente, lavar a mão, é uma água que pode ser depois canalizada para o sistema de descarga do vaso sanitário para que tu use pela segunda vez a água, né? Então a água ela trabalha 2 vezes na casa ou em qualquer lugar. Porque, na verdade, quem disse que a gente precisa de uma água de 100% de qualidade para tu dar a descarga no vaso sanitário? Né? Não necessariamente precisa ser uma água 100%. Tu pode usar reutilizar a água da pia. Tu lava a mão, escova os dentes, essa água é canalizada para um local e depois ela vai ser destinada ao vaso sanitário. Né? Então, tem pesquisas que dizem que... Olá, Elisângela, tudo bem? Tem pesquisas que mostram que numa casa de 3, 4 pessoas, quase 50% da água vai para descarga do vaso sanitário. Né? Algumas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, que grande parte dessa água é usada no vaso sanitário. Então, se tu conjuga os dois sistemas, tu faz um sistema mais inteligente, né, de reutilização de água. Então, existem vários exemplos, e aí quando a gente pensa no marketing, né, no marketing ambiental, na qual a gente fala aqui, né, do composto do marketing, o marketing ele trabalha o produto, o preço, a promoção e a distribuição. Da mesma forma, o marketing ambiental trabalha os mesmos elementos do marketing tradicional. Só que aí o olhar no produto é diferente, no P de produto. Né? Então, como eu coloquei aqui no exemplo nosso do cotonete, quando tu trabalha o produto é a mesma coisa. Né? Só que aí o marketing ambiental, o que ele vai fazer? Ele vai ter um olhar diferente sobre a matéria-prima. Ele vai pensar assim, esse cotonete, né, essa haste flexível, pode ser feita com outro material? Né? Então, o P de produto é pensado no social, pensado nos impactos sociais e ambientais que esse produto vai ter. Ao contrário do marketing tradicional, que quer fazer o produto que apenas tenha funcionalidade. Esse aqui não. O marketing ambiental quer que ele tenha funcionalidade, mas que ele não carregue problemas para a sociedade no futuro. É a mesma ideia do marketing, mas aqui está muito mais ampliada. Tá? Então, é um grande desafio para quem trabalha no marketing ambiental tentar mostrar para os empresários, né, os dirigentes da empresa, que é possível fazer o mesmo produto, mas pensando de forma diferente. Aí o outro P do marketing, também do marketing ambiental, é a questão do preço. Ora, se isso aqui me custar muito mais do que esse, a gente vai ter um problema, né, de demanda, de pessoas que vão comprar o produto. Então a gente tem que pensar produtos ambientalmente corretos que não custem tão mais caro do que esse, porque senão a gente não vai ter ninguém comprando esse. Tem a questão da promoção, que aí são as propagandas, né? A forma de promover esse produto, tu vai colocar nas redes sociais, tu vai colocar propaganda de televisão, aí é a mesma forma, só que no caso do marketing ambiental, a gente consegue criar um elemento adicional na hora de divulgar, que é o apelo ambiental do produto. Né? Esse aqui não tem, esse aqui tem. Tá?
E, finalmente, a distribuição, a gente vai falar sobre assuntos que já comentamos na live de ontem, né? Que é a logística reversa, a obsolescência programada, né? Então, temos que ter um olhar muito grande com produtos que, com pouco tempo, vão se tornar obsoletos, né? Então, por que não tentar fazer um produto que tem uma durabilidade maior? Então, hoje a gente tem as lâmpadas LED que elas substituem com muita vantagem aquelas antigas lâmpadas de amarelas, né, as incandescentes. Elas custam mais, de fato, né? Agora nem tem mais as amarelas, mas em comparação com as fluorescentes e aquelas amarelas, né, as incandescentes, elas custam mais. Agora está cada vez custando menos porque popularizou e tem mais oferta de lâmpadas, né? Mas elas custavam bem mais no início, mas elas têm uma durabilidade maior. Então é um produto que, por exemplo, eu tenho essas lâmpadas aqui, eu troquei aqui no meu apartamento, botei todas as lâmpadas LED. E já tem o quê? 5 anos que elas estão funcionando, nenhuma delas queimou. Quer dizer, é o tipo de produto que ele foi concebido com a ideia de ter o máximo de durabilidade possível, né? E eu estou aqui todo dia utilizando essa lâmpada. Espero que ela não queime agora só porque eu falei, né? Tomara. Então, gente, os 4 P's do marketing ambiental, são similares ao marketing convencional, tá? Bom, então, antes de prosseguir, vou falar com a Jaqueline aqui, ela me perguntou se eu já fiz algum projeto ambiental envolvendo marketing ambiental, né? Olha, a gente teve alguns projetos aqui na universidade, foram projetos mais de gestão ambiental, tá? Como eu não trabalho só com marketing ambiental, né? Eu trabalho com selos também, selos verdes, né? Como o selo FSC, trabalho com logística reversa, trabalho com outros assuntos. Agora, o trabalho que a gente fez com marketing ambiental foi um trabalho que a gente fez aqui de postos de gasolina, tá? Então foi feito um trabalho vendo toda essa questão, é um artigo publicado sobre marketing ambiental. Se tu quiser baixar esse artigo, eu não me lembro agora qual que foi a revista, mas depois, se tu quiser, é só tu entrar no meu currículo Lattes, ou então se tu quiser entrar direto no site, no meu site, é o administraçãoverde.com.br, tá? Tu tá me ouvindo? É administraçãoverde.com.br. Aí lá tu tem um link para entrar no meu currículo Lattes. Dentro do currículo Lattes tem os artigos e tem lá marketing ambiental em postos de gasolina, tá? Então aí a gente foi um estudo de especialização de uma aluna, especialização em gestão ambiental, tá? Então tem o artigo lá. E tivemos outros artigos, mas eles tangenciam o marketing ambiental, tá? Então tivemos vários artigos, né? Alguns na parte de certificação, de selos verdes. Geralmente todos os artigos que têm uma certa interface com gestão ambiental, eles acabam falando um pouco de marketing ambiental. Por exemplo, a gente teve um que foi de recolhimento de medicamentos vencidos, né? Então, também é uma ideia, né? Qual que é a imagem ambientalmente correta que uma farmácia quer colocar para os clientes ao botar um coletor de remédios vencidos, né? Então ela está mostrando aquela preocupação, e a gente tem vários trabalhos, né, nesse sentido. Por exemplo, recolhimento de baterias e pilhas usadas. É obrigação legal, mas as empresas tentam, em muitos casos, utilizar isso também como uma forma de
de mostrar que ela está sendo preocupada, que ela está sendo responsável em relação àquele produto que foi descartado. Então, basicamente, os temas que eu trabalho, eles são muito interrelacionados, tá? Gestão ambiental, marketing ambiental, certificação ambiental ou florestal, logística reversa, consumo consciente, que a gente vai falar amanhã, a live amanhã vai ser de consumo consciente. Então, todos eles estão entrelaçados, né? Então, acaba que uma coisa ajuda na outra. Por exemplo, ontem eu falei de obsolescência programada e logística reversa, que é um tema, né, mais ligado da logística reversa, que tem a ver com marketing ambiental, quando a gente pega a parte de distribuição do produto, né? Então, tu tem que pensar no produto que vai ser distribuído, mas o que vai acontecer lá no final da cadeia quando o cliente descartar o produto, né? Então, isso faz parte da logística reversa, mas está dentro também do escopo, né, do marketing ambiental, porque tem a ver com um item do marketing ambiental, que é a distribuição, né? Isso tem a ver com consumo consciente, porque o cliente ele tem que saber o que ele vai fazer com o produto, né? Eu vou comprar o produto e depois eu vou descartar. Por exemplo, comprei um celular, depois que eu acabei de usar, depois que eu usei aí 6, 7 anos o celular, eu simplesmente jogo ele na rua. Quer dizer, eu tenho que ter a consciência que aqui tem uma série de metais pesados que, se ninguém pegar esse meu celular, vai chover, né? Esse celular vai ficar na terra e ele vai começar a enferrujar algumas peças, e aquele impacto ambiental ele vai gerar no solo, né? E vai ser prejudicial. Então eu tenho que ter consciência disso, mas não deixa de ter a ver com marketing ambiental, com a gestão ambiental, com consumo consciente, né? Então o produto poderia ter tipo uma certificação de eficiência ambiental. Então, será que eu consigo, e agora as baterias são mais inteligentes, né? Será que essa bateria aqui ela tem uma vida útil muito maior do que eram dos celulares de 5, 10 anos atrás? Provavelmente tem, porque elas são cada vez mais inteligentes, né? Mais otimizando mais o uso. Então, tudo isso é o que? É trabalho no produto, né? Melhorias no produto. E pode ter uma certificação que garanta isso. Então, os temas são bem relacionados. É muito gratificante, porque às vezes eu falo de um tema e ele tem a ver com outro, ele tem a ver com outro, mas a ideia de sustentabilidade é essa. As coisas estão conectadas. Nós estamos conectados. E essa foi a ideia dessas lives na semana, porque basicamente todos esses temas estão interrelacionados. Jaqueline, tu quer perguntar alguma coisa? Ficou claro? Agora o Instagram acabou de me avisar que eu tenho somente 2 minutos para falar com vocês. Tem alguma pergunta, gente? Eu falo bastante, né? Mas isso é característica minha, os meus alunos já sabem, né? Pessoal, quem tá aí e não conhece, eu tenho 2 canais no YouTube, tá fazendo propaganda. Eu tenho um canal que, se vocês digitarem lá Ricardo Ribeiro Alves, que é meu nome, vocês terão acesso a várias videoaulas, tá? Que eu estou aproveitando essa pandemia para fazer. É só 2 minutos, amanhã continua, Jaqueline. Eu tenho vários vídeos, tá? Videoaulas, então tem um curso completo de Sistema de Gestão Ambiental, SGA. Eu estou colocando aqui também os cursos de Certificação Florestal, FSC, que é desse selo aqui, né? Tem também um curso de Consumo Consciente, tá? Eu estou colocando os vídeos também, isso no canal do YouTube. Que bom que a Jaqueline conhece. E eu também tenho o canal do Administração Verde. Lá eu tenho um curso completo de marketing ambiental, tá? Tudo isso que a gente falou nessa 1 hora, lá no curso tem os slides, está bem mais fácil
de compreender toda a teoria, tá bom? Tem um também de sustentabilidade empresarial. Bem, eu tenho 25 minutos, tá? 25 segundos, 20 segundos. Agradeço muito a atenção de vocês. Se cuidem. Amanhã temos a live de consumo consciente. Muito obrigado mesmo. Tenha uma boa noite e nos falamos amanhã. Grande abraço.